Deus por estarmos mais uma vez na presença do Senhor. Minha esposa já pediu perdão e eu enfatizo aqui o nosso pedido de perdão, irmãos. Saímos no horário, embora comece às 14, a oração eu vencei, começa às 14, mas é dado início ao culto 10 para as 15 em ponto, é dado início ao culto. Saímos no horário, mas um caminhão enganchou lá, não sabemos se quebrou, enfim. E o trânsito em São Paulo a gente sabe como é que é. Nós chegamos em paz, em segurança para adorar o teu santo nome. Eu te convido a fechar os teus olhos por um instante. Feche os teus olhos por um instante. Pai bendito, na tua presença estamos, Senhor. A igreja já orou, esse povo saiu de casa disposto a te ouvir, a te adorar. Alguns deixaram os afazeres, deixaram o direito do descanso para estar aqui, ouvindo, louvando, adorando. Nesse dia, nessa tarde, bem dizendo ao Senhor, falai conosco, usa-me com a tua graça e misericórdia, não porque eu sou ou tenho, mas muito pelo contrário, é porque a tua graça me alcançou, nos alcançou e nos ajuda. Nós te agradecemos por estarmos na tua presença, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Tome assento, fique à vontade. Louvamos a Deus. Somos gratos pela vida da irmã Amélia. A irmã Cleonice está bem? Mas queremos que ela está bem. Olha, eu já sou cliente antigo aqui dessa tarde de oração. Eu sou cliente antigo, frequentador nato dessa tarde de bênção, irmãos. Aleluia. E tenho bênção para contar através das orações que a gente realiza nessas tardes aqui. As irmãs oraram por nós. Lembro que na época estávamos, há quase 4 anos atrás, finalizando o processo de aquisição, de compra do nosso apartamento. A irmã Cleonice, a irmã Amélia, os demais irmãos oraram e ali desembaraçou e a gente vive muito bem, grato a Deus, porque foi promessa a gente sairmos do aluguel. Quem paga aluguel sabe que não é fácil, né? Primeira casa, ou apartamento, ou enfim. E Deus, através daqui, contribuiu para a nossa vitória, para a nossa bênção. E somos felizes e gratos a Deus. Por isso, sempre que a gente pode, a gente está aqui orando, abrindo mão do descanso, do conforto. Trabalhei na parte da manhã, muitos de nós aqui trabalhou, mas a gente entende a necessidade de estar junto ao Pai, junto a Deus, orando e buscando a tua face. Abra sua Bíblia justamente comigo. Hebreus capítulo 11. Aleluia. Eu fiquei relutante se era esta mensagem, se era outra. Então vamos nessa aqui, Espírito Santo. Hebreus capítulo 11, versículo de número 11. Carta aos Hebreus, o autor é anônimo. Alguns acreditam que foi Paulo, outros acreditam que foi Apolo, mas não tem como definir se foi Paulo, Apolo. Foi um crente, alguém muito inspirado que escreveu a carta aos Hebreus, porque ela é maravilhosa. Capítulo 11, versículo 11, diz assim: E pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. E você diz amém. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, serei breve, serei sucinto, não quero causar desconforto e ser injusto com os irmãos que chegaram aqui por volta das 14, mas o Espírito Santo tem uma palavra para nós essa tarde e você possa absorver e tomar posse dela. A irmã Sara, ela vai participar das mesmas promessas que Deus fez ao grande homem por nome Abraão. Posteriormente, Abraão é atribuído a ele, pai da fé, é atribuído a ele
pai das 3 maiores religiões, judaísmo, cristianismo, islã, porque ele decidiu sair daquele povo, daquela terra, e aquela terra era pagã, como Josué faz menção no capítulo 24, que o pai de Abraão, por nome Terá, ele era construtor de ídolos. E no contexto histórico, ao estudar, a gente tem informações que na Mesopotâmia antiga, onde Abraão vivia junto com a sua família, era uma terra totalmente idólatra. Obviamente que estamos falando de um tempo muito antigo, cerca de 4.000 anos atrás. Então é um contexto muito antigo, e era natural que o homem, ao ver as estrelas, sol, lua, o rio, o mar, o próprio vento, ele identificasse os fenômenos naturais da natureza, as estrelas, a força do sol, como um tipo de divindade, um tipo de Deus. Então o homem, desde a antiguidade, ele começa a comparar o Deus, ou o Deus, como a chuva, a colheita, a fertilidade, o vento, o sol, a lua, as estrelas, e nesse meio as forças malignas. Mas não quero entrar nesse mérito, porque não dá tempo. Então o contexto que Abraão vivia era esse, é bem simples. Ele vivia num contexto pagão. Josué faz menção a escrever, no capítulo 24, seu pai, por nome Tera, era construtor de ídolos. Por quê? Porque era natural, e até os nossos dias, o apego, a necessidade, a fragilidade humana de algum tipo de amuleto, algum tipo de Deus, algum tipo de fé. E normalmente essa fé se baseia naquilo que vemos. O homem, desde a antiguidade, tinha fé naquilo que ele via. Então ele via o sol, o Deus Sol, deu nome ao sol. Ele via a lua, ele deu nome à lua, ao Deus Lua, e assim por diante. Só que Abraão, ele vai se destacar, ele vai se diferenciar, porque ele não concorda, ele não aceita. Ele acredita, e havia uma tradição, aí parte do terceiro filho de Adão e Eva, que é a descendência de Sete, a descendência messiânica, e Abraão passa por essa descendência, de um povo piedoso, um povo que começou a se comunicar com Deus, desde o terceiro filho de Adão e Eva, por nome Sete. Então Abraão, de alguma forma, ele se comunicava com Deus. E digo mais, ele sentia a presença de Deus. E ao sentir a presença de Deus, Deus resolve tirar ele dali, daquele contexto. E Deus, ao tirar, porque Deus não tira ninguém sem antes fazer promessa, Deus não tira, Deus não te move sem antes fazer promessa. Você vai sair daí, mas você sai debaixo de promessa. Por que eu vou sair, Senhor? Porque eu tenho uma obra maior, porque eu tenho uma promoção, porque eu tenho um cargo, porque eu tenho um degrau, porque eu tenho um projeto. Não é assim? Porque Abraão ficaria a se perguntar, por que eu vou sair daqui, Senhor? Eu posso prestar culto a Ti aqui também. Mas Deus tira ele dali, leva ele para uma terra sem rumo. E imagine você sair sem rumo. Ninguém sai sem rumo. Todo mundo sai porque tem rumo, seja o trabalho, seja a consulta médica, seja o compromisso. Todos nós saímos, eu saí de casa por conta desse rumo. E aqui estou, estamos orando, adorando. Então ninguém sai sem rumo. Agora imagine você ouvir a voz de Deus, obedecer, entender que é a voz de Deus, filtrar de fato a voz de Deus e sair sem rumo. Isso é muita fé. Isso é muita intimidade e comunhão com Deus. Deus então bem sabia que Abraão não iria duvidar, titubear, não iria duvidar. E Abraão então começa a preparar as malas. E logo eu entendo que Abraão não estava em casa quando ele recebe as promessas. Eu compreendo dessa forma. Ele está adorando, ele está dialogando, ele está contemplando a natureza, eu não sei. Mas quando ele chega em casa, a primeira coisa que ele faz é contar a irmã Sara. Olha,
Deus falou comigo e falou: sai desta terra, do meio da nossa parentela, e vai, sem rumo, para uma terra que eu vou mostrar. Você está comigo? A irmã Sara, ô glória, ela abraça a mesma ideia. Mesmo porque a Bíblia faz alguns questionamentos. Andará dois, se não estiver de acordo? Poderá o jugo desigual? O jugo era o quê? Era o peso que nivelava os bois de carga. Não poderia vir esse instrumento que nivelava os bois de carga desigual, porque pareava os animais de carga, os bois, os próprios cavalos, eles tinham que estar com um jugo igual, não poderia ser desigual. Então a Bíblia usa essa figura de linguagem. E ela não contesta, não há jugo desigual, não há desacordo, muito pelo contrário, há acordo. O jugo é igual, está nivelado. Ela abraça. Ela abraça. Por quê? Quando Abraão conta as boas novas, ela também sente no seu coração. Ela sente a sua alma ser visitada. Ela sente o Espírito Santo falar ali com ela. Oh, glória ao nome de Jesus. E ela participa da mesma fé, da mesma convicção, do mesmo banquete, do mesmo chamado. Ela participa. Ela fala: vamos, meu bem, vamos preparar e vamos sair sem destino, rumo a uma terra que Ele vai mostrar. E alegra o coração dela que Deus falou, e Ele repassa para ela: olha, Deus falou que de mim, que de nós, porque somos uma só carne, Ele vai fazer uma grande nação. Haverá uma grande descendência. Você pode crer nisso, Sara? E diz a Bíblia, eu não lembro agora com exatidão, mas diz a Bíblia que Abraão está com 75 anos. Eu acho que eu tenho marcado aqui. Abraão está no capítulo 12, do Gênesis, versículo 4. E era Abraão da idade de 75 anos. Sara, se eu não me engano, tinha 60. Então estamos falando de dois idosos, irmãos, respeitosamente, dois idosos, dois anciões, mas seu físico, seu relógio biológico não limitava o poder de Deus na vida deles. Não limitava. O seu relógio biológico, a sua fisionomia de um senhor já de 75 anos, e a irmã Sara com seus 60, 65, se não me falha a memória. O seu relógio biológico, a sua fisionomia não limitava a ação de Deus. Porque quando ela recebe a promessa, ela recebe o recado de Deus. É óbvio que os questionamentos visitaram a tua alma. É óbvio. É óbvio que os questionamentos, as indagações visitaram o teu ser. E ela se perguntou: tudo bem, a gente vai sair daqui, a gente vai sair para uma terra sem rumo. Ok, até aqui eu tenho fé, eu acredito. Mas espera aí, esse papo que eu vou gerar, que eu vou dar luz, e é tão verdade que quando os anjos visitam Abraão, ela está ouvindo a conversa de um determinado lugar da casa, porque ela não estava muito longe, ela ouviu a conversa, ela vai rir. Mas esse riso era de descrença no seu relógio biológico, dizendo: não pode ser. A ponto dela dizer: está aqui a moça, a serva Agar. E Abraão também vai oscilar, dizendo: é o Eliezer que vai herdar a herança. E ela vai dizer: está aqui Agar, pode tomar ela como mulher, pode gerar, e esse filho a gente cria, nasce o Ismael. Então, é natural que quando ela se olha, não havia espelho naquela época, mas ela podia olhar e ver o seu reflexo através da água, através do vidro antigo, e via, ao tocar-se, é óbvio, não havia possibilidade humana através da medicina. Mas ela está debaixo dessa promessa. Foi isso que nós lemos aqui. Ela está debaixo dessa promessa. E, embora o seu coração oscilou,
E é isso que eu quero que você entenda nessa tarde, que nós estamos sujeitos às oscilações pelo tempo de espera, pelo tempo da causa, que o efeito que aguardamos. É óbvio que ela duvidou, que ela questionou, que ela se perguntou. É óbvio, embora ela saiu tomada de fé, ardia no seu peito, no seu coração, as promessas que Deus fizera a seu esposo, mas ela está se perguntando. E isso eu quero que você entenda nessa tarde. Não há problema em questionar. Não há problema. Porque naturalmente, sem querer, a gente vai se questionar. Naturalmente, sem perceber, a gente vai cansar. A gente vai se questionar. A gente vai indagar. Todavia, o problema está em deixar de crer. E aí que está o problema. Nós lemos que ela teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Ela teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Então, embora ela oscilou, veio o questionamento, ela riu em determinado momento, mas em nenhum momento a Bíblia me fala que ela deixou de crer. Glória ao nome de Jesus. Nessa tarde o Espírito Santo está falando conosco de forma bem direta e singela, dizendo: não deixe de crer, não deixe de acreditar, não deixe de crer, continue agarrado firme no propósito, na espera. Glória ao nome do Senhor. Em nenhum momento ela deixa de crer no Senhor. Por quê? Porque ela tinha por fiel. E quer saber de uma coisa? Fiel é aquele que prometeu. Eu não sei o que ele te prometeu. Eu não sei se foge do campo da sua imaginação, da sua perspectiva. Eu não sei se foge até da razão humana. Eu não sei se foge das estatísticas. Mas de uma coisa eu sei: fiel é aquele que prometeu. E o que prometeu, ele cumpre. O que prometeu, ele chega. Aquele que prometeu, ele abre, ele socorre, ele cura, ele brada, ele expulsa, ele faz, porque ele é na nossa vida. Então a resposta é essa para a tua vida nessa tarde. Não deixe de crer, ainda que você oscile, desanime, se chateie. Deus está dizendo: não solta a minha mão. E não deixa de crer, não deixa de acreditar, não deixa de contemplar a minha face, a minha glória, porque eu sou Deus, eu sou, diz o Senhor. Ela tinha por fiel aquele que prometeu. Ela tinha por fiel aquele que prometeu. Glória ao nome de Jesus. Se fossem nossos dias, ela me sacudiria como uma boa mãe. Ela me daria um sacode e diria: irmão Gilmar, ergue a cabeça, porque não foi prefeito, vereador, empresário, político, vizinho, chefe, gerente. Não foi esses aí que promete, falha, que promete, normalmente não cumpre. Não foi o Deus Todo-Poderoso que prometeu. Se fossem nossos dias, ela diria: fique em paz. Não foi médico, não foi cirurgião, não foi juiz ou advogado, mas foi Deus que prometeu, foi Deus que prometeu, foi Ele. Se agarre. Porque às vezes a gente oscila,
E eu falo de mim mesmo, a gente oscila e vem os questionamentos. Senhor, será mesmo que o Senhor usou a irmã, o irmão, o pastor, o pregador, falou comigo no louvor, através da rádio? Eu não sei, porque Deus tem uma multiforma de falar conosco. Será mesmo, ó Deus, que tu falou comigo? Será? Porque não tem nem sinal de fumaça. Deus está dizendo: fique em paz, meu filho, eu darei sinais. Fui eu que prometi, fui eu que falei, fui eu. E eu não trabalho com estatísticas humanas, eu não trabalho com recursos humanos, porque a gente fica se perguntando: da onde vai vir? Da onde virá o socorro? Alguém vai me ligar, vai chegar um Pix, vai chegar um WhatsApp, vai chegar alguém na minha porta. Não, vai chegar o próprio Deus dizendo: sou eu. Deixa eu caminhar para o final. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu me agarro a essa palavra, eu me agarro. Eu me agarro. Eu me agarro. Eu me agarro. Eu também estou esperando, irmão, algumas promessas do Criador na minha vida. E quanto mais eu olho para mim, mais eu acredito em Deus, mais eu creio nas suas promessas. Sabe por quê? Porque quando eu olho para mim e ao que está à minha volta, eu falo: Senhor, só pode vir de ti. Ninguém vai estender a mão, ninguém vai indicar, ninguém vai levar lá, ninguém vai dizer: irmão Gilmar, gostaria? Irmão Gilmar, você gostaria de participar? Você quer? Não, ainda não aconteceu. Então, quanto mais eu vivo o contexto, mais eu espero em Deus, mais eu tenho certeza que é dele que virá. É dele que virá.